Então, vamos fazer aqui alguns exercícios da banca VUNESP, que aconteceu em 2021, na Prefeitura de Francisco Morato, tá? Então, alguns exercícios, lembrando que essa prova aqui caiu para professor, mas esses exercícios aqui costuma cair no ensino fundamental. Então, a primeira questão diz assim: a figura indica a localização na reta real. Então, é essa figura aqui, ó. Dos números racionais, menos 6 sobre 5 e 2 terços, né? 2 sobre 3. Então, tem dois pontos aqui na reta. Ele fala assim, o número racional que está localizado na reta, número racional é aquele número que eu faço uma divisão, por exemplo, aqui, ó, 2 dividido por 3, e não dá um número exato, tá? Dá um número com vírgula. Então, isso é o número racional. A fração, não pode esquecer que ela é uma divisão, tá? Então, uma fração, ela é uma divisão. Vamos continuar aqui, ó. O número racional que está localizado na reta real, nessa reta, exatamente no meio do caminho. Então, ele quer que localiza um número que esteja exatamente no meio do caminho entre 6 quintos e 2 terços. Como é que eu acho que está no meio? Lembra da média? A média é o quê? Você pegar dois valores e dividir por 2, tá? Então, você tem dois valores, divide por 2, você acha que está no meio. Esses dois valores vai ficar mais ou menos assim, ó, menos 6 quintos mais 2 terços, porque eu preciso saber qual é esse valor para então dividir por 2, tá? Então, isso daqui é a média. Eu pegar dois valores, dividir por 2. Se tivesse 3 valores, eu ia dividir por 3. 4 valores, dividir por 4, tá bom? Então, vamos fazer essa operação. Vamos lembrar que adição de frações, eu tenho que fazer o quê? Eu posso fazer o macete, eu não vou ensinar por macete, as pessoas estão acostumadas a fazer por MMC. Então, eu vou fazer por MMC, tá bom? Macete eu ensino em uma outra aula. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, vou fazer aqui embaixo, ó, 6 quintos mais 2 terços. Tiro o MMC de 3 e de 5, dá 15. Como é que eu tiro o MMC? Eu posso fazer a multiplicação, tá? 3 vezes 5, 15. Eu tenho dois números, não esquece do sinal, tá bom? Sinal aqui, de mais e de menos. E põe 15 aqui, ó. Toda vez que tiver duas frações com denominadores diferentes, com esses números de baixo aqui diferentes, eu tiro o MMC. Posso fazer multiplicando, eu posso fazer na chave. Tirei o MMC, eu coloco embaixo aqui, ó, monto duas frações também com MMC. E aí vem a regrinha, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, ó, 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 6 dá 18. 15 dividido para 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. E aí, eu faço a operação normal. Aqui embaixo é 15 mesmo, o denominador não vai mudar. E aqui eu resolvo, ó. Lembra que aqui é negativo e aqui é positivo. Então, pense em dinheiro, fica mais fácil, tá? Você deve R$18 e você tem 10. Se você deve 18 e tem 10, você fica com quanto? Eu pago a dívida, mas não pago por completo, né? Eu fico devendo 8, tá bom? Então, eu continuo devendo 8. Esse é o resultado. Aí, vem aqui e coloca, ó. Igual menos 8 quinzeavos, certo? Achei o resultado dessa fração aqui. Tudo isso dividido por 2. Repare que eu tenho aqui, ó, uma fração dividido por outro número. Quando for dessa forma, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar um aqui e transformar em fração também, porque eu tô trabalhando com frações. Então, essa operação, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Menos 8 quinzeavos, dividido, lembra que uma fração não é uma divisão, ó, dividido por 2 sobre 1. Agora, o que eu tenho que fazer? Divisão de fração, lembra? Eu tenho que pegar aqui, ó, copiar o primeiro, inverter o sinal para multiplicação e inverter os números aqui, ó. Então, olha só o que eu fiz, ó. Toda vez que cair uma divisão, você tem que lembrar que a divisão vira multiplicação e a segunda fração eu inverto. Então, 2 foi para baixo e 1 foi para cima. Agora, eu multiplico normal. Multiplicação de fração, em cima com quem tá em cima, embaixo com quem tá embaixo. Lembra que, regra de sinais, tá? Então, aqui é menos e aqui é positivo, ó. Não tem sinal de menos, é positivo. Então, menos com mais, vai dar menos. 8 vezes 1, 8. 15 vezes 2, 30. Repare que não tem aqui, isso é uma pegadinha que a VUNESP gosta de fazer, tá? Porque às vezes o aluno chega aqui
no resultado e não tem aqui. Mas tem sim, olha só como ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó, como simplificado, tá? Então, o que que é isso? Ele dividiu tudo por 2. Então, ó, o menos continua. 8 dividido por 2 dá 4. E 30 dividido por 2 dá 15. Olha a resposta aqui, ó, na B, tá bom? Então, sempre que você fizer uma conta, não chegou no resultado, tenta simplificar. O que é a simplificação? Você dividir por qualquer número. A próxima questão, então, diz assim: uma sonda espacial foi lançada em setembro e chegará ao seu destino final após 1.305 meses do seu lançamento. Então, vamos marcar aqui a parte importante. Foi lançado em setembro e após 1.305 meses do seu lançamento, né? Ela vai chegar no seu destino final. Sendo assim, a sonda chegará ao seu destino final em um mês de. Ou seja, se eu for somar mês a mês, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí vai chegar até 1.305. Então, já que a gente iria somar, vamos dividir. Vamos pegar esse 1.305 aqui, ó, e dividir por quanto? Por 12 meses, que é um ano, né? Então, 12 meses, mais 12 meses, mais 12 meses, entenda que eu quero saber quantos anos depois vai chegar lá. E aí, eu vou descobrir o mês, tá? Vamos fazer a divisão aqui simples, né? Então, 13 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 12, 12, sobra 1. Desce o zero aqui, não dá para dividir, coloco o zero aqui. Sempre que eu descer um número e não der para dividir, tem um zero aqui, tá bom? Vamos descer o 5. 65 dividido por 12 dá 8. 8 vezes 12, 96. Fazendo a subtração, sobra 9. Ou seja, daqui 108 o quê? Eu não dividi por anos? 12 meses é um ano. Então, daqui 108 anos... Mas ele quer saber em qual mês vai chegar. 108 anos não deu um mês, um ano completo. Tá vendo que sobrou aqui? O resto é o quê? Em meses, né? Então, aqui é meses. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar aqui. Foi lançado em setembro. Então, começou aqui, ó. Opa. Começou aqui, ó. Vou colocar aqui do lado, em setembro. Né? 9 meses depois, daria. Próximo mês seria outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, vamos ver aqui, ó, julho. Então, ó, após 108 anos e quantos meses? 9. Se foi lançado, começou em setembro, então eu vou colocar, né, de setembro até outubro. Então, isso daria um mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Tá vendo? Então, vai chegar, né? Chegará ao seu destino final no mês depois de 108 anos e 9 meses. Então, começou em setembro, eu contei aqui, porque aqui foi zerado, né? Zerou aqui em anos. Mais 9 meses, começou em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, até junho. Então, alternativa D. A próxima questão diz assim: a loja de roupas de Helena possui estoque de 20 camisetas verdes, 30 azuis, 40 pretas e 60 brancas. As 150 camisetas serão organizadas em prateleiras, de maneira que haja um mesmo número de camisetas de uma mesma cor em cada prateleira. Sendo assim, com o maior valor possível de X, para que Helena consiga organizar as camisetas como pretende. Cada prateleira ficará com um total de camisetas igual a. Então, primeira coisa que a gente vai pensar aqui, ela tem que organizar as camisetas em prateleiras, né? Quantas camisetas ficará em cada prateleira? Peraí, isso é divisão. Então, já sei aqui que a minha operação é de divisão. E aí tem outros macetes aqui, ó. Por exemplo, ela tá falando 20, 30, 40, 60, peraí. Isso me lembra alguma coisa, tá aumentando, né? Então, tá aumentando ou diminuindo em sequência. Outra coisa que ele dá, outra dica aqui, ó, é eu pensar assim, ó, o maior valor possível. Então, divisão, maior valor possível, ele tá me falando do quê? Do MDC, tá? Máximo divisor comum. O comum, ele diz aqui, ó, a mesma, sendo de uma mesma cor. Ou seja, tem que ser comum entre eles, tá bom? Então, eu vou organizar isso daqui como um MDC. Então, resolvendo o MDC, eu iria fazer o quê? Colocar aqui do lado, ó, 20, 30, 40 e 60. Faço uma barrinha aqui e vou tirar o MDC. Como todos esses números terminam em 0, eu posso fazer de 10 direto, tá? Se você não lembra MDC eu dividi todos os números por um mesmo. Por exemplo, eu não poderia dividir aqui por 15, porque o 20 não divide por 15, o 30 sim, 40 não, e o 60 sim, tá? Então, tem que ser um número igual para todos. Por isso que é interessante, por exemplo, se não começasse por 0 aqui, fazer por 2, tá? Sempre começa com o menor número primo. Número primo é aquele que dá para dividir por 1 e por ele mesmo, tá? Por exemplo, o 2 eu divido por 1 e por ele mesmo. O 3 eu divido por 1 e por ele mesmo. Não consigo dividir por 2, por exemplo.
Não consigo dividir por 4. O 5 é um número que dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Se fosse o número 4 dá para dividir por 1 e por 2 e por 4. Então, não é, tá? Número primo é aquele que só tem 2 divisores. Vamos lá. Vou dividir por 10, porque, como eu disse, ele tem o zero aqui, ó. Eu consigo dividir. Então, 20 dividido por 10 dá 2, 30 por 10 dá 3, aqui dá 4 e aqui dá 6. Tá vendo que eu dividi tudo por 10? Aí, eu tenho um outro número, pensando aqui, ó, número primo, que dê para dividir todos? Não, ó. Ah, me falar o 2. O 2 dá para dividir por 2, mas o 3 não dá para dividir por 2. Vai dar 1,5, tá? E a ideia, quando você faz o MDC ou MMC, é que a resposta tem que ser um número exato. Por exemplo, 3 dividido por 2 dá 1,5. Não pode. Tem que dar um número exato, tá? Então, ou seja, não tem mais nenhum número que eu consiga dividir. Pronto, achei a resposta. Aí eu poderia pensar que era o número 10 aqui, ó. Mas não é. Por quê? Porque aqui eu tenho 150 camisetas, que eu tô dividindo, organizando em prateleiras. Ó, as 150 serão organizadas em prateleiras. Então, isso daqui nada mais é do que prateleiras, tá? Eu achei aqui as prateleiras, tá? Mas ele, cuidado, que ele diz assim, ó, organizar as camisetas como pretende. Cada prateleira ficará com um total de camisetas. A resposta que ele quer é camiseta. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quantas camisetas há em cada prateleira. Eu coloquei aqui, ó, em cada prateleira, ou seja, eu vou organizar em 10 prateleiras. Em cada prateleira eu vou colocar 2 camisetas verde, 3 camisetas azul, 4 pretas, 6 brancas. Então, é só eu somar aqui, né? Então, 4 mais 6, 10, mais 5, 15. A resposta correta, então, é 15. 15 camisetas em cada prateleira. Vamos para a próxima. A próxima questão aqui é bem simples, tá? Então, é uma questão de geometria que diz assim, ó. A figura indica uma caixa de fósforo com a forma de um paralelepípedo reto retângulo. Então, eu tenho aqui um retângulo reto, né? Então, forma de paralelepípedo, porque eu consigo medir as 3 dimensões. Vamos ver aqui, ó. A embalagem cúbica de menor volume possível usada para armazenar essas caixas de fósforo conterá um total de caixa de fósforo igual a... Ele quer saber o quê? O volume. Então, como é que eu devo medir aqui? Qual é a conta, qual é a fórmula para calcular o volume de uma forma geométrica, tá? Então, o volume, ele é calculado por volume é igual o comprimento vezes a largura vezes a altura, tá bom? Então, H aqui representa a altura em inglês. É só eu multiplicar, tá vendo? É bem simples, é só lembrar. Toda vez que você vê um desenho lá na prova e pedir volume, tem que lembrar dessa fórmula aqui. Só multiplicar tudo, tá? Não precisa ser na ordem aqui, poderia ser 2, 3, 6, ou 3, 2, 6. Quando é multiplicação, não tem problema. Então, lembra disso. Cai uma multiplicação, pediu o volume, você multiplica todos os números que aparecer e você vai encontrar a resposta correta. Então, o volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Pronto. E aí, multiplica tudo. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36, tá? Então, centímetro cúbico, porque tenho 3 valores, tá bom? E aí, já acho a resposta aqui. Vamos para a próxima? Essa questão aqui vem com texto. Na verdade, são 2 questões e ele pede para que você leia o texto antes. Então, vamos ler aqui, ó. A tabela a seguir indica algumas informações nutricionais de um determinado alimento. A coluna total indica a quantidade do nutriente contido no alimento. Então, vamos observar que aqui, ó, no total, diz a quantidade do nutriente em cada alimento, né? Uma porção de 30, por exemplo, 7 unidades, vai ter um total desses valores aqui. A coluna VD, porcento, aqui, ó, indica a porcentagem diária em relação a uma alimentação saudável, média de 2.000 quilocalorias do nutriente em que o alimento contém. Então, tem algumas informações aqui na tabela e a gente vai olhar, então, para a questão. Então, a questão era a questão 20, tá? Essa daqui, ó. De acordo com os dados informados, para uma pessoa suprir 100% das suas necessidades diárias de gorduras totais, apenas com um alimento cuja informação nutricional está indicada no rótulo, ela deve consumir em um dia uma quantidade desse alimento equivalente a... Repare aqui, ó, ele dá algumas dicas aqui, ó, em um dia uma quantidade desse alimento. Por quê? Porque aqui na tabela, ó, ele dá a porção, tá vendo? Ó?
porção 30 gramas, ou seja, 7 unidades do alimento vai ser essas quantidades aqui. Ele quer saber qual a quantidade eu devo consumir para atingir 100% dos valores aqui nutricional. Então, lá, ela quer uma quantidade, essa quantidade eu vou chamar de X, né? Então, essa quantidade é X para atingir 100%, certo? E aí, quanto tem em cada alimento? Então, ele diz aqui, ó, a cada 30 gramas, né? Cada 30 tem 8%. Lembrando que eu não quero a resposta em gramas, olha só, eu quero em gramas. Então, eu vou colocar aqui, ó, a cada 30 gramas, eu tenho 8%. Repare que a quantidade que eu quero saber é em gramas. A quantidade que tem do alimento é gramas. Porcento tá aqui, porcento tá aqui. É legal fazer essa... deixar assim arrumadinho, porque aí fica mais fácil de calcular. E aí, você tem uma outra dica, né? Eu tenho 3 valores que eu sei e 1 que eu não sei. Então, que conta eu devo fazer quando você tem 3 valores e quer descobrir um? Regra de 3. E a regra de 3 é como? É multiplicar em cruz, ó. Então, x vezes 8 dá 8x. 30 vezes 100 é só eu contar, é só eu fazer a multiplicação dos números, tá? Então, 3 vezes 1 dá 3. E 1, 2, 3, 0. 3, 0, tá? Então, 3 vezes 1, 3. Conta 3, 0, coloca aqui, ó. A quantidade de 0, eu coloquei aqui. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar x igual 3.000 dividido por 8. E aí, fazendo a divisão aqui, vai dar que x é igual a 375 gramas, tá? Pronto, achei a resposta. Então, é uma regrinha de 3 que, se você montar a conta, sempre faz uma pergunta. O que ele não quer saber? X. O valor aqui, na verdade, é uma dica, né? Que as pessoas perguntam muito, assim, como é que eu sei que é uma regra de 3? É você lendo o problema. Você vai lendo e anotando. X, para cada quantidade que eu comer, eu tenho 8 gramas. Só que eu tenho um valor que eu quero saber e eu atinjo 100%. Montou uma conta, montou as anotações, viu que tem 3 valores, quer saber um? Na maioria das vezes é uma regra de 3, simples, tá bom? Vamos pro próximo, então, que faz parte também do mesmo texto. Então, a segunda questão diz assim: se uma pessoa consome em um dia 20 unidades desse alimento, a quantidade máxima de carboidrato, que ela ainda pode ingerir nesse dia, considerando-se uma alimentação saudável média de 2.000 quilocalorias, corresponde a... Então, vamos lá em carboidratos. Tá aqui, ó. Tá vendo? E aí, diz assim, ó, se consumir 7 unidades, como a gente tá falando aqui na questão de unidades, então a gente vai ficar com unidades aqui, vamos trabalhar com unidades. 7 unidades dá 7%, ou seja, 1 unidade, 1%, 2 unidades, 2%. Isso significa que 20 unidades, 20%, tá? Então, vamos tirar por essa base. Então, eu tenho 20 unidades. Se eu comer 20 unidades, eu vou comer em porcentagem quantos por cento? 20%, certo? 20%, concorda? Porque eu já percebi aqui, ó, vamos de novo, ó. 7 unidades, 7%. Ou seja, para cada uma unidade, por cento. 2 unidades, 2%. 3 unidades, 3%, tá? Então, se eu consumir 20 unidades, eu tô consumindo 20%. Mas aí ele diz assim, ó, 20 unidades desse alimento. Se ela comeu 20% da quantidade. A quantidade máxima de carboidrato que ela ainda pode ingerir nesse dia, considerando-se uma alimentação saudável, é, ou seja, de 100%, menos 20%, ela ainda pode consumir 80%. Aí é que tá, ele quer saber quanto que ele pode consumir em gramas, tá? Então, em gramas aqui ela quer saber. Agora aí que eu não posso esquecer, tá? Porque a resposta está em gramas. Então, vamos pegar aqui, ó. Se ela consumir 7%, ela tá consumindo quantas gramas? 7%? 30 gramas? Não, 21 gramas, tá vendo aqui, ó? Então, ou seja, ela ainda pode consumir 80%. Agora, vamos olhar aqui, ó. 7 gramas, ó. 7% é quantas gramas de carboidrato? Repare que aqui foi separado, ó, carboidrato, dos quais são açúcares, 9 gramas, que aí dá o 30 gramas, tá? Cuidado com isso daí, ó, só carboidratos, 21 gramas. Então, ou seja, se eu comer 21 gramas, dá quantos por cento? 7%. Eu ainda quero comer 80%, ainda posso comer 80%. Quantas gramas daria? Deixa eu colocar o G aqui. Quantas gramas é X, né? Porque é o que eu não sei, X. E agora eu vou fazer a minha regrinha de 3. O que eu tenho que fazer? Multiplicar em cruz.
Então, 7 vezes x vai dar 7x, igual 21 vezes 80, 1680. 7 está multiplicando, ele passa dividindo. X, deixa eu subir aqui. X vai ser igual a 240 gramas. Certo? Então, eu fiz a multiplicação. 7 vezes x, 7x. 21 vezes 80, 1680. 7 está multiplicando, passa dividindo, a divisão dá 240 gramas. Então, tá aqui a resposta alternativa A. Essa próxima questão aqui é uma questão que cai bastante, tá? Eu vou resolver ela com sistema, que eu acredito que muitos professores aí dentro do YouTube acabam usando o sistema para resolver as questões. Então, eu acredito que a maioria está acostumado com o sistema. Então, diz assim, ó, em uma prova com 80% de questões de múltipla escolha, o professor pretende atribuir 5 pontos por questão certa e descontar 2 pontos por questão errada. Então, a gente já tem aí um total de 80, né? 80 questões, 5 pontos vai ser somado para certa. Então, ó, eu tenho uma questão certa, eu tenho uma questão errada, e o total dessa questão dá 80 questões. Vou continuar lendo aqui, ó. Um de seus alunos que fez a prova tirou 274 pontos. Só que acontece que ele dá 5 pontos se acertar e ele tira 2 pontos se errar. Isso daí aconteceu com o aluno e ele tirou 274 pontos. E aí caiu num sistema, tá vendo? Montei um sistema. Então, repare que ele diz, né? A prova tem 80 questões de múltipla escolha, o professor atribui 5 pontos por questão e 2 pontos por questão errada. Um dos alunos fez a prova e tirou 274 pontos. A porcentagem das questões certas na prova desse aluno foi. Então, eu vou fazer pelo método da adição, que eu acho mais fácil, tá? Qual é o método da adição? É eu anular uma dessas letras. Por exemplo, eu anulo a C ou a E. Vou anular a que tiver menor número, ou a que tiver negativa também, que eu acho mais fácil, tá? Então, eu vou fazer o quê? Tem que deixar ele igual. Para que eu consiga anular, eu tenho que deixar ou aqui 5, ou aqui 2. E os sinais têm que ser trocados. Então, esse daqui já tá com o sinal trocado, é legal, eu vou multiplicar tudo isso por 2. E aí, vai ficar assim, ó. 2 vezes C, né? 2 vezes C dá 2C. Mais E vezes 2 vai dar mais 2E. Igual 80 vezes 2, 160. O de baixo eu copio. Então, vai ficar 5C menos 2E igual 274. Tá vendo que ficou igual com o sinal trocado? Então, o que dá para eu fazer? Anular aqui, ó. Anulei, eu vou somar. Aqui eu tenho 7C igual. Aqui eu faço a soma, dá 4, 13 sobe 1, 434. Agora, eu vou descobrir o valor do C, né? Lembra da regrinha de 3 que eu fiz? Então, aqui, ó, o 7, quando tiver com a letra aqui, ó, tiver só desse jeitinho aqui, ó, tá multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar C igual 434 dividido por 7. 434 dividido por 7 dá 62. Eu já sei que ele acertou 62 questões, tá? Ou seja, ele acertou 62 de 80 questões. Significa que ele errou quanto? 18, né? Então, ele errou 18. Eu vou colocar aqui no cantinho para vocês saberem que ele errou 18. E aí, somando, dá 80 questões. Mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber o quê? A porcentagem das questões. Lembra o que eu tenho que fazer? Uma regrinha de 3 para achar a minha porcentagem. Então, por exemplo, 80 questões é o quê? 100%. Opa, 100%, certo? Ele acertou quantas? 62. E ele quer saber as questões certas, então, por isso que eu coloquei 62. É um total de porcentagem, o quê? Não sei. O que eu não sei é x. E aí, eu vou fazer a regrinha de 3. Então, 80 vezes x, 80x, igual 62 vezes 100, lembra que eu expliquei, ó? 62 vezes 1, 62. E aí, copia a quantidade de zero. X é igual, tá multiplicando, passa dividindo, 6.200 dividido por 80. Toda vez que tiver zero em cima e zero embaixo, eu posso cortar, tá? Só que corta a mesma quantidade. Então, tem um zero aqui também. Vai dar 620 dividido por 8. E aí, vai dar, então, um total de 77,5. Tá aqui, questão C.
Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí vocês nas questões e na prova que vocês vão fazer da VUNESP, tá bom? E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar nos comentários se te ajudou, se tem alguma dúvida, se quiser que eu respondo e faço mais questões para você, é só deixar aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!